A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma mensagem esclarecedora ao seu coração. Então assista esse vídeo até o final, porque eu creio que você vai sair daqui entendendo muitas coisas. Quero trazer motivos de Deus não responder certos tipos de orações específicas. É aquela pessoa que ora por várias áreas da sua vida, por ela mesma, e parece que não está sendo atendida. Pode estar acontecendo algo. E vamos ver o porquê Deus de não atender certas orações específicas à luz da Bíblia? Vem comigo e vamos mergulhar na palavra de Deus. O primeiro texto que vamos observar é Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz a parte A do versículo: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. O primeiro ponto que observamos de Deus não ouvir certos tipos de oração é a falta de fé. É aquela típica pessoa que no momento do aperto, da dificuldade, da situação difícil, está orando, está ali buscando a Deus, está ali se colocando diante do Senhor. Mas só que quando ela sai daquele reunião de oração, sai daquele culto e volta para a sua realidade cotidiana, ela já começa a auto-argumentar com ela mesma. Será que Deus ouviu a minha oração? Será que a minha oração passou do teto? É a pessoa que não tem fé. E a Bíblia já vai nos dizer que para agradar a Deus tem que ter fé. E a continuidade do versículo de número 6 diz: Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador do que os buscam. Então, precisamos entender que para agradar a Deus temos que ter fé. Temos que ter uma fé convicta, uma fé firmada no Senhor e na sua palavra, para que assim nós viemos obter êxito nas nossas orações. Uma oração de fé, uma oração crendo no Senhor. Porque se a gente observar a maioria dos milagres de Jesus, toda vez ele falava: vai em paz, a tua fé te sarou, vai em paz, a tua fé te curou. Era a fé da pessoa que fazia o agir de Deus, do Senhor Jesus Cristo, na vida delas. Então precisamos ter fé, amém? O segundo ponto, vamos observar aqui no capítulo 12 de Hebreus, e é a falta de arrependimento. Tem muita gente dentro das igrejas que não se arrependeram ainda de muitos dos seus erros, dos seus pecados. É a típica pessoa que fica guardando aquele pecadinho de estimação. Não abre mão daquele pecado por nada, não se arrepende. E está ali, vai no culto de oração, vai no culto normal, está na presença de Deus, até chora, até busca, até clama, mas não é atendida. Por quê? Falta se arrepender. Falta abrir mão do pecado. A falta de perdão é pecado diante de Deus. E tem muita pessoa que ainda não perdoou aqueles que lhe feriram, aqueles que agiram de uma forma que os entristeceram ao ponto deles se magoarem. Está dentro da igreja, passa culto, entra culto, ora e nada acontece. Por quê? Falta se arrepender, falta liberar perdão, falta abrir mão, aleluia, do pecado, da falta de perdão. Então, vemos aqui em Hebreus 12, versículo 16: E ninguém seja fornicário ou profano. Olha só, ninguém seja como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, Esaú fez algo aqui, irmão, que desagradou a Deus. Ele vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó, e ainda ele se ajuntou, com mulheres que não eram do povo de Israel, não eram dos hebreus. E isso desonrou o pai, a mãe dele. Ele fez tudo aquilo que desagradava a Deus. E aí, ele foi até abençoado pelo pai. O pai deu todos os seus bens para ele, não para Jacó, mas deu tudo para ele. Mas depois ele buscou amargamente, mas não alcançou. Por quê? Ele não tinha se arrependido. Quantas pessoas são dessa forma? Está na presença de Deus, chora, busca, clama, esperneia, rola no chão, mas não são atendidas. Deus não as atende. Deus até ouve, mas não as atende. Por quê? Falta arrependimento no seu coração. Quer ver o terceiro ponto aqui da oração que Deus não responde? Meus amados e amadas no Senhor Jesus, nesse terceiro e último ponto da oração que Deus não responde, Deus até ouve, mas não responde, vamos observar na epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículo 3. E eu quero trazer aqui referente à oração egoísta.
Uma oração egoísta, Deus não responde. E diz aqui a palavra do Senhor: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É aquela típica pessoa que pede diante do Senhor algo para ela se esbanjar com aquilo que Deus lhe der. É aquela pessoa que pede um casamento, quando Deus dá o casamento, não volta mais à presença de Deus. É aquela pessoa que pede uma vida financeira abençoadíssima, e quando ela obtém aquela vida financeira abençoadíssima, ela não quer mais saber de Deus. É a oração egoísta. É aquela pessoa que pede para receber, para gastar com os deleites dela. A oração dela não é embasada em um propósito. Qual é o propósito? De agradar a Deus, de servir a Deus, de engrandecer a Deus. E Deus, conhecendo o coração humano, sendo conhecedor do nosso coração, porque até mesmo nós podemos falar: mas a minha oração não é egoísta. A Bíblia diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Amém? Somente Deus conhece o nosso coração, e o nosso coração pode nos enganar facilmente. Então devemos orar ao Espírito Santo para nos ajudar a orar conformidade agrada a Deus. Devemos orar segundo a vontade do Senhor. Viu lá, sempre que eu falo a primeira epístola de João, capítulo 5:14, e a nossa confiança é essa: se oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então devemos orar segundo a vontade de Deus, conformidade àquilo que Deus tem estabelecido em seus propósitos e desígnios para a nossa vida. Se você tem um desses aspectos de oração na sua vida, abra a mão hoje e comece a fazer uma oração que agrada ao Senhor, uma oração segundo a sua vontade. E pode ter a certeza que você colherá frutos da sua oração sincera, verdadeira, diante do Senhor. Se você está faltando fé, comece hoje a orar com fé. Se está faltando na sua vida falta de arrependimento, comece a se arrepender dos seus pecados, de tudo aquilo que desagrada a Deus e que te afasta do Senhor, para você ter as suas orações respondidas. E terceiro, se a tua oração tem sido uma oração egoísta, você sonda a sua vida aí agora e vê que é uma oração egoísta, uma oração sem propósito, comece nesta oportunidade a orar conformidade a segunda a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, guarde essa mensagem no seu coração, em nome do Senhor Jesus.